Morrer se preciso for, matar nunca, em um tempo onde o progresso era sinônimo de extermínio. Um homem se levantou para provar que a civilização não precisava de sangue para avançar. Marechal Rondon, o mestre das selvas e o guardião dos povos esquecidos, desbravou milhares de quilômetros de florestas intransitáveis para unir o Brasil. Mas o que ele enfrentou nos confins da Amazônia vai muito além de feras e doenças. Ele enfrentou a ganância e o preconceito de uma nação. Por que um herói dessa magnitude foi deixado de lado pelos livros de história? Para você, quem é? A história de Cândido Mariano da Silva Rondon começa no calor úmido do Mato Grosso. Em 1865, órfão de pai e mãe muito cedo, ele carregava nas veias o sangue de seus antepassados indígenas menos as etnias Bororo. Turena Iguara, criado pelo tio, o jovem de origem humilde, encontrou no exército a única porta para o conhecimento. Ao chegar no Rio de Janeiro, então capital do Império, Rondon não foi apenas um cadete brilhante, ele foi tragado pelo positivismo, uma filosofia que pregava a ordem e o progresso através da ciência e do amor à humanidade. Para o jovem oficial, o Brasil não era apenas o litoral refinado. O verdadeiro Brasil estava escondido no vazio cartográfico do interior. A missão que definiria sua vida parecia impossível. Estender linhas telegráficas pelo Mato Grosso e pela Amazônia, conectando regiões que o governo central sequer sabia que existiam. O cenário era de um filme de terror para os despreparados. A selva não era um jardim, era um organismo vivo que tentava expulsar os invasores a cada passo. As descrições da época são brutais. O calor sufocante, a umidade que apodrecia as roupas no corpo e o zumbido incessante de nuvens de mosquitos carregando a malária. Rondon e seus homens enfrentavam onças, cobras venenosas e rios traiçoeiros que engoliam provisões inteiras. Muitos tombaram pelo caminho, vítimas de febres ou exaustão. Mas o Marechal seguia adiante, movido por uma disciplina férrea. Ele não estava apenas instalando postes e fios. Ele estava costurando o mapa do Brasil em vilarejos de arquitetura simples, onde o tempo parecia ter parado. A chegada do telégrafo de Rondon era recebida como um milagre. Mas o maior desafio de Rondon não vinha da natureza, e sim dos olhares vigilantes que o observavam por entre as folhagens. Os povos indígenas que viam aquela linha de ferro cortar seus territórios sagrados. Diante de tamanha adversidade, você acredita que a missão de Rondon era um ato de patriotismo? A tensão atingiu o ápice quando as expedições de Rondon entraram em território de povos que nunca haviam visto um homem civilizado. Em vez de armas engatilhadas e massacres, menos a prática comum da época, Rondon impôs uma regra que chocou seus subalternos e os políticos no Rio de Janeiro: o desarmamento moral. Ele deu ordens estritas. Se fossem atacados por flechas, não deveriam revidar. Se fossem cercados, deveriam oferecer presentes. Morrer se preciso for, matar não era apenas um lema, era uma ordem. Rondon acreditava que a paz era a única linguagem que poderia unir os dois Brasis. Houve momentos de suspense absoluto, onde flechas uniam sobre as cabeças dos soldados, enquanto eles distribuíam machados e espelhos. A paciência de Rondon era quase sobre-humana. Ele passava semanas tentando um único contato amistoso.
Foi essa persistência que permitiu o primeiro diálogo com os Nambiquara e os Bororo, transformando potenciais inimigos em aliados na construção da nação. Muito obrigado por permanecer no vídeo até aqui. Sua presença mostra que você valoriza as verdadeiras raízes do nosso país. O que vimos até agora é o nascimento de um herói. Mas o melhor ainda está por vir. Com expedições internacionais e uma luta política que quase em 1913, a fama de Rondon, como o maior conhecedor das selvas tropicais, cruzou o oceano e atraiu o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Eles embarcaram em uma das jornadas mais perigosas da história. Explorar o Rio da Dúvida, um curso d'água desconhecido e violento no coração da Amazônia. O drama dessa expedição foi real e mortal. Roosevelt, um homem de ação e caçador experiente, quase sucumbiu às doenças tropicais e a uma infecção na perna que o deixou delirante. A comida acabou, os barcos viraram em corredeiras mortais e um dos homens da expedição chegou a assassinar outro antes de fugir para a mata. No meio do caos, Rondon era o porto seguro. Ele mapeou cada curva do rio, que hoje leva o nome de Rio Roosevelt, enquanto cuidava do ex-presidente americano. A amizade improvável entre o soldado pragmático dos Estados Unidos da América e o pacificador místico do Brasil é um dos capítulos mais fascinantes da diplomacia mundial, provando que na selva a farda não vale nada sem o conhecimento da terra. Ao retornar das selvas, Rondon encontrou um inimigo muito mais insidioso do que as febres tropicais, a burocracia e a corrupção do Rio de Janeiro. Ele fundou o Serviço de Proteção aos Índios, a primeira instituição estatal do mundo dedicada à proteção de povos indígenas, sem a intenção de catequizá-los à força. A fofoca nos salões da capital era de que Rondon estava gastando dinheiro com selvagens. Ele comprou brigas homéricas com os poderosos coronéis da borracha, que escravizavam e dizimavam aldeias inteiras para extrair o látex. Rondon usou seu prestígio militar para denunciar massacres e exigir demarcações de terras. Era uma guerra de bastidores. Enquanto ele tentava criar um escudo legal para as tribos, exploradores tentavam manchar sua imagem, chamando-o de traidor do progresso. Ele sabia que se o Estado não protegesse o indígena, ele sabia a história que, brasileira se o Estado seria não escrita protegesse o apenas com o indígena, sangue dos a inocentes. história brasileira seria escrita apenas com o sangue dos inocentes. A vida de um herói tem um custo pessoal altíssimo. Rondon passou décadas longe de sua esposa Chiquinha e de seus filhos. As cartas trocadas entre eles revelam a dor da ausência e a melancolia de um homem que amava sua família, mas sentia que o Brasil era seu filho mais necessitado. Dentro do exército, as intrigas também cresciam. Oficiais mais jovens e ambiciosos não compreendiam por que o marechal se dedicava tanto a causas humanitárias em vez de focar na geopolítica tradicional. Ele enfrentou o isolamento dentro da própria instituição, que ajudou a modernizar. Com o passar dos anos, o corpo de Rondon começou a cobrar o preço de tantas privações. Ele enfrentou a velhice com problemas de visão, ficando praticamente cego nos seus últimos anos, mas sua mente permanecia clara como as águas dos rios que mapeou. O homem que viajava milhares. Marechal Rondon faleceu em 1958, aos 92 anos, em uma casa simples no Rio de Janeiro. Ele morreu como viveu,
com dignidade e poucos luxos. Seu maior legado não foram as medalhas, mas a criação do Parque Indígena um projeto do que ele Xingu, inspirou um projeto que ele inspirou e que os irmãos Vilas Boas Até hoje, concretizaram. o nome de Rondon Até é hoje, respeitado o nas nome de aldeias Rondon mais é remotas e nos respeitado círculos nas aldeias científicos mais remotas internacionais. e nos Ele círculos foi indicado ao científicos Prêmio Nobel da internacionais. Paz Ele por foi ninguém indicado ao menos Prêmio que Nobel Albert da Paz Einstein, por que ninguém reconheceu menos em que Rondon Albert um exemplo Einstein, raro de que homem que reconheceu em usou a força Rondon para um exemplo garantir a raro paz. de homem que usou a Rondon força não para conquistou garantir terras a com paz. espadas, Rondon mas com não respeito conquistou e terras com tecnologia. espadas, Ele mas com nos ensinou que o respeito e verdadeiro tecnologia. progresso Ele nos respeita a ensinou vida. que o verdadeiro Qual lição de progresso Rondon respeita você a acha que o vida. Brasil Qual mais lição de precisa Rondon aprender você hoje? acha que o Brasil Comente mais abaixo. precisa Sua aprender opinião é hoje? fundamental para nós. Comente abaixo. Se você Sua acredita que opinião a história é desse herói fundamental para merece nós. ser Se você compartilhada, acredita que a inscreva-se história no desse canal herói e ative as merece notificações.